Pessoas que largaram seus empregos no primeiro dia. Qual foi o seu momento "estou fora daqui"? Meu primeiro estágio foi em um centro de detenção juvenil brasileiro. Eu estava andando por um pátio com meu supervisor quando alguns médicos vieram correndo agitando os braços e gritando enquanto os policiais vinham correndo na direção oposta. Eu sou puxado pelo meu supervisor que apenas me diz para correr de volta para o nosso escritório. Esses adolescentes de apenas 12 anos escaparam de seu bloco. Poucos minutos depois um policial bate nas portas dos escritórios e grita para que todos saiam correndo porque um incêndio começou. Alguns dos adolescentes incendiaram colchões em suas celas. Eu tinha 17 anos e trabalhava em concreto pré-moldado. Me recusei a usar uma escada enferrujada para cagar. O supervisor me chamou de marica e se levantou para subir a escada. Ele subiu cerca de 7 degraus antes de seu pé passar por um, e ele caiu. Ouvi seu pé estalar quando ele caiu. Chamei uma ambulância e caminhei até o meu carro no estacionamento. Meu primeiro emprego. Eu tinha 13 anos e entregava listas telefônicas da traseira de uma van pelas caixas de correio das pessoas. Então eu estava na parte de trás da van com os livros de telefone e havia um cara mais velho dirigindo devagar enquanto eu ia e voltava para a van com os livros. A certa altura o baú estava ficando bastante vazio. Havia mais espaço para circular e tínhamos terminado a entrega na rua onde fomos pagos para entregar e ele dirigiu para outra. Enquanto dirigia lá, ele dirigiu digamos que agressivamente e eu caí na parte de trás onde estavam os livros. Eu não estava sentado em um assento pois a van não tinha assentos na parte de trás. Quando estendi minha mão para me firmar acidentalmente a coloquei sobre um rádio portátil que estava com a antena estendida. Mas a antena também estava quebrada no meio e bem afiada. A antena cortou a palma da minha mão. Só posso descrever o que vi como horrível. Eu disse a ele para encostar a van e precisava de ajuda. Ele viu minha mão e apenas me jogou um saco plástico do tipo que você compra em um supermercado e me disse para embrulhar minha mão nele. Então ele continuou com as entregas. Pelo menos ele mesmo entregou os livros restantes. Eu deveria ter sido levado para um hospital ou pelo menos para a casa dos meus pais. Desisti depois disso e nunca mais apareci. Como você pode imaginar, meus pais ficaram muito zangados com ele. Trabalho de verão trabalhando para um arquiteto paisagista. Cheguei ao local de trabalho e ele me pediu para cavar um buraco em uma terra rochosa. Eu pedi uma pá e ele não tinha. Eu pedi uma pá de mão e ele não tinha. Ele me disse para apenas cavar o buraco com minhas próprias mãos e então ele foi para outro local me deixando completamente sozinho. Eu cavei um pouco e depois fui embora. Se o trabalho especificasse que eu precisava fornecer minhas próprias ferramentas eu poderia levar. Eu não ia trabalhar para alguém que esperava que as pessoas cavassem solo duro e rochoso com as mãos. Uma vez me candidatei e consegui um emprego de telemarketing. Eu não sabia o que isso implicava. Depois de uma hora eu sabia que era um ajuste terrível. Discar automaticamente para as pessoas durante os jantares. Tentar vender coisas que elas não queriam. Ler um roteiro horrível enquanto estava sentado em um cubículo cinza sem alma. Levantei-me e fui ao gerente. Pedi desculpas e disse que não era uma boa opção para mim. Ele parecia compreensivo. Eu saí de uma entrevista uma vez, agradeci no final e disse que não era para mim. Aqueles entrevistadores, pessoas de nível gerencial começaram a discutir uns com os outros na minha frente durante a entrevista. Achei que essa é a vibe no nível gerencial, com certeza não quero ser seu empregado. Há muito tempo, não muito tempo depois de obter meus papéis como chefe, tive uma entrevista em um hotel para um cargo na cozinha. O chefe executivo e eu conversamos em seu escritório por cerca de 20 minutos. Na época me lembro dele saindo como muito arrogante, o que é bastante comum neste campo. Não pensei muito nisso na época pois o salário era decente e a mudança era o que eu queria. Quando eu estava saindo de seu escritório eu me virei para sair pela sala de jantar pelo caminho que eu tinha entrado, que estava fachada. No momento em que faltava mais ou menos uma hora para o serviço começar e ele me disse: "Não por aí, passe pela cozinha, você não é bom o suficiente para passar pela sala de jantar." Fiquei tão surpreso com o que ele disse que apenas fiz o que ele pediu sem dizer uma palavra. Chefe de linha de restaurante, trabalhava um turno de 12 horas e tinha 2 pausas de cerca de 10 a 15 minutos cada. Queimei minha mão várias vezes porque me deram pratos que vieram direto do forno e nunca disseram uma palavra. No final do turno disse ao chefe de cozinha que não ia trabalhar mais lá. Ele me chamou de mole e disse que eu era a terceira pessoa a desistir dele depois de um dia e eu disse: "Talvez seja a maneira como você trata as pessoas." Consegui o que deveria ser um estágio político de prestígio que vinha com uma autorização de segurança e tudo mais. Descobri na orientação que o estágio parcial era realmente de 60 horas, não remunerado, e que nenhum estagiário tinha ido trabalhar com a organização e não tinha realmente uma vantagem para outros cargos federais. Deveríamos facilitar reuniões com chefes de estado, coordenar conferências e ajudar os próprios funcionários a redigir trabalhos de pesquisa publicados pelos quais não seríamos creditados.
Fui contratado em uma loja muito pequena em um shopping antigo e falido. O dono era estrangeiro com um sotaque muito forte. Ele me disse que eu receberia $6 por hora. Passei cerca de 1 hora estocando as prateleiras muito desordenadas antes de me dizerem para tirar mais fichas da área de armazenamento dos fundos. Volto até lá e há cerca de 1 dúzia de homens sentados em caixas, todos amontoados em uma pequena sala dos fundos. Perguntei onde estavam as batatas fritas e todos esses caras olharam para mim. Eles começaram a falar em outro idioma e rapidamente se aproximaram de mim. Então um cara se levantou e perguntou o que eu precisava. Eu disse a ele que eu deveria pegar uma caixa de batatas fritas e ele pegou uma caixa da pilha e me entregou. O tempo todo esses caras estão todos olhando para mim. Tudo lá atrás parecia sombrio como o inferno, e era muito desconfortável. Um tempo depois eu tive que usar o banheiro que também ficava nos fundos. Todos esses caras me olharam sem palavras enquanto eu entrava no banheiro feminino. Enquanto eu estava no banheiro, alguém tentou abrir a porta. Eu era a única mulher lá. O proprietário me disse que queria que eu voltasse naquela noite bem depois do fechamento do shopping. Eu não apareci. Cheguei na manhã seguinte e menti sobre por que não podia trabalhar lá. Ele ainda me deu os poucos dólares do pouco tempo que trabalhei. Eu não sei o que diabos aquele cara estava acontecendo lá e eu não queria descobrir. Edit. Esqueci de adicionar a melhor parte. Eu tinha 18 anos e este deveria ter sido meu primeiro emprego. Me candidatei a um emprego no meu restaurante favorito de longa data. Eu comemorava meu aniversário lá todos os anos. O proprietário me pede para entrar basicamente para um teste, pois comuniquei que estava procurando outras possibilidades de trabalho. Eu chego e eles me colocam na máquina de lavar louça por 1 hora. Nada demais. A máquina de lavar louça não está lá, então o gerente da cozinha me pede para ficar lá para o horário de almoço. Digamos que eu serei pago pelas horas. A equipe da cozinha foi legal, então fiquei feliz em ajudar. Embora imaginei que estaria aceitando um emprego diferente. Preencho um cartão de ponto no final do turno e digo ao gerente que provavelmente não voltaria. Ele entende e me agradece pela ajuda. Avanço rápido de algumas semanas e ele me diz para enviar um e-mail ao proprietário depois que eu perguntar a ele se devo pegar meu mísero salário. Eu faço e ela basicamente me diz para ferrar por mensagem de texto. Diz-me que era encenação e que ela me disse que eu não seria pago. Eu respondo que entendo isso, mas que fiquei mais 3 horas pelas quais me disseram que seria pago. Ela para de responder e eu decido que quero ser mesquinho com os $40. Então envolvo o departamento de trabalho do estado. O cara vai lá e a faz me pagar pelas horas, incluindo a primeira hora de encenação. Algumas semanas depois recebi meus $40 e nunca mais voltei àquele restaurante. Fui contratada para ser garçonete, que tem um salário menor por hora devido a gorjetas. Durante todo o turno eles me fizeram lavar a louça na pia, mas me pagaram o salário de garçonete. Alguns meses depois o restaurante foi investigado por várias atividades de fraude. Gostou dos relatos? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no vídeo que vai aparecer agora.